Fala, Fel, tranquilo, empate amargo do nosso Coringão e é só um milagre agora pra gente classificar na Sul-Americana. No máximo brigar por uma segunda colocação, mas aí pegando um terceiro colocado da Libertadores. Primeiro tempo, um time de Dorival Júnior. Segundo tempo, vestígios de um time de Ramon Dias. Coringão sofreu mais uma vez, não fez um bom jogo e o empate agora deixa o Timão numa situação bem difícil na Sul-Americana. Você ainda acredita na classificação? Deixa aqui nos comentários. Vamos ver com o pessoal da ESPN aí o pós-jogo do Timão, com todos os lances e comentários aqui dessa partida. Se inscreva aí no canal, fortaleça com aquele like de sempre. Eu sou o Luan, vamos pro vídeo. Construiu muito pouco, ficou pouco tempo com a bola dentro de casa, foi um time pouco eficiente quando tinha posse, e sem a posse, especialmente no segundo tempo, foi um time que teve muita dificuldade para recuperá-la, né, para diminuir o espaço, a chamada pressão pós-perda ou a intensidade sem bola. Foi uma marcação organizada, não foi um time desorganizado, mas foi um time que não conseguiu recuperar, e aí foi controlado pelo América no segundo tempo. A diferença do primeiro para o segundo tempo é que no primeiro tempo, mesmo com menos posse, o Corinthians conseguiu fazer algumas transições, ter alguns contra-ataques e a partir daí oportunidades de fazer o 2-0. No segundo tempo, após o gol de empate do Navarro, o Corinthians continuou com menos posse, mas não conseguiu contra-atacar. O segundo tempo foi de absoluto controle da equipe do América. Só na reta final, no abafa, o Corinthians tentou um pouco. É perfeitamente natural que apenas no terceiro jogo do Dorival a fluidez do jogo seja ainda muito tímida, muito travada. Mas mesmo dentro desse cenário, foi um jogo ruim do Corinthians que a partir de agora, William, é all-in na Sul-Americana. Primeiro lugar dificilmente será. Para passar em segundo, vai ter que vencer os 2 jogos fora de casa. Não vai dar para negociar com a Sula. Ainda olhando para Campeonato Brasileiro, o Corinthians também não pode titubear. O Corinthians se enrosca aí nas competições. Ô Pedrão, tudo bem? Tudo bem, Emílio. Abraço a você, Léo, Jean, Vitor, ao Zupa lá no estádio. Vou pegar carona no comentário do Zupac no segundo tempo, como ele perde o controle do jogo, né? Acho que foi esse o termo que o Zupa usou, de controle. Como ele perde o controle, como ele não consegue jogar. Então, olhando para o segundo tempo, olhando para o que o Corinthians não consegue fazer nem em casa, tem que ganhar o 5º jogo, tem que ganhar o 6º jogo. O problema não tem sido exatamente onde o jogo é, ou contra quem o jogo é. O problema tem sido o Corinthians. Então, assim, o América de Cali, se eu não me engano, ele tem 2 jogos em casa, 1 ou 2 jogos em casa. O Huracan tem 2 jogos em casa. Isso. O Corinthians não tem nenhum jogo em casa e o Corinthians não joga. Não dá sinais que não, ele vai sair, mas ele vai fazer o resultado. Ele vai sair, ele vai tentar, quem sabe, beliscar, sonhar com o primeiro lugar. Então, esse Corinthians que eu estou de acordo com o Zupa, o primeiro tempo, inclusive, poderia ter resolvido. Quando ele começa a entender que a saída, a movimentação, o Yuri arrascando, bagunçando a linha de defesa, né, do adversário, leva o zagueiro quase lá no meio de campo, dá espaço para o Mendes, é assim que dá o segundo gol. Tem oportunidade até de fazer o segundo. Quando ele não mata o jogo por aí parece que volta a passar um filme, que é um Corinthians que não resolve, não é seguro. Poucas vezes na temporada a gente tem uma atuação para virar e falar, é assim, não sofreu, controlou. Então, a má notícia para o Corinthians não é tabela, não é combinação, não onde vai jogar. A má notícia é que ele não vem conseguindo fazer contra esses times do grupo dele, William. É verdade. Lembrando, Racing do Uruguai fora, que é o pior time do grupo por enquanto, e depois o Huracan, que por enquanto é o melhor time do grupo. Essas 2 equipes vão se enfrentar na próxima quinta-feira. O jogo será no Uruguai e a gente vai ver quais são as possibilidades. Corinthians, de repente, torcendo para o Racing, né? Se está pensando num primeiro lugar, torcendo para o Racing, porque vai ter confronto direto com o Huracan, aí embolaria tudo. Vitor Birner, o que mais te decepcionou no Corinthians hoje, tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Zupac, Pedro, Jean, Léo, aos fãs das fãs do esporte. Eu não me decepcionei. Porque você já esperava por aí, né? Não, é porque o Dorival chegou há muito pouco tempo. Essa paz, Ribinho, gostei. Gostei dessa paz, eu não me decepcionei. Não decepcionei, tá tudo Não, bem. eu entendo o torcedor do Corinthians estar irritado, triste, porque o time... Porque na emoção do torcedor, e é normal que seja assim, se o torcedor racionalizar muito... Sei lá, uma hora acho que ele para de ver futebol até. Ele quer que o time ganhe, independentemente da qualidade dos jogadores, independentemente do tempo de trabalho do técnico, de qualquer condição externa. Mas o Corinthians tem muito pouco tempo com o seu treinador. Está jogando de uma maneira um pouco diferente do que estava habituado. Eu acho a maneira inteligente. O América tem um trabalho de mais tempo. Eu acho esse grupo do Corinthians, da Sul-Americana, mais difícil do que alguns grupos da Libertadores. Não acho que é um grupo fácil. Acho que porque estava no pote 4 e porque também não teve sorte nas bolinhas, ele acabou caindo num grupo difícil. Fácil não é, mas se ficar em terceiro é uma vergonha.
Depois do que aconteceu na Libertadores, não dá. Então, eu acho que a desclassificação ou até a classificação na primeira fase pré-Libertadores, antes do jogo contra o Barcelona, aquilo foi pior do que, por exemplo, empatar contra o América. Aquele jogo contra o CV? É. Ah, sem dúvida. Sem dúvida. Ali é o fundo do realmente foi poço. muito feio. Ali é o fundo do Eu acho poço. que esse empate contra o América, ele é fruto do momento do Corinthians. O time poderia ter vencido, poderia ter feito um jogo melhor e por isso vencido. Acho que mais perto de perder do que de ganhar. Mas a torcida, e aí aqui eu não tenho que... Eu tenho que entender as emoções, mas eu não tenho que usá-las na hora de raciocinar. Precisa de um pouco de paciência para o Dorival encaixar a ideia dele de jogo. Eu acho que a formação, ela é uma formação inteligente, quando a gente olha o posicionamento dos atacantes, quem jogou no meio campo dentro do possível. E as coisas aos poucos devem melhorar. Se não melhorarem, aí vai ficar mais difícil, porque o Corinthians vai ter que procurar outro técnico no mercado. Não é hora de falar isso, obviamente. Calma, meu Deus do céu. É assim, por que eu tô falando? Tá com pressa? Não tem pressa nenhuma. Se não derem certo, já vai procurar um treinador no mercado. Vale lembrar que eu defendi o Dorival antes de ganhar títulos contra o Flamengo, pelo Flamengo, antes de ganhar o título pelo São Paulo. Acho o Dorival um bom técnico. Só que eu acho difícil, se não tiverem paciência com o Dorival, é isso que eu tô falando, Sim. você achar em algum momento um outro técnico no mercado mais capaz de arredondar a equipe com os jogadores à disposição. Se o Corinthians contratar muito com uma janela de transferência e engordar a dívida, aí podemos falar num outro cenário. Tudo bem. É que sabe o que acontece, Bertozzi? O torcedor que no sábado à noite viu esse time ter 4 no Inter, e vamos combinar que o time do Internacional é melhor que o América de Cali. Eu não estou dizendo que o América de Cali é ruim. Longe disso. Mas o Internacional é um time melhor do que o América de Cali. Concordo. E aí o Corinthians promove uma virada, um jogo de reviravoltas e tal, termina o jogo, 3 gols do Yuri Alberto, o time assim, pô, o Dorival acabou de chegar, já engrenou e tal, etc. E aí vem... Loucura isso aí, né? Vem a dose de realidade. O torcedor mas o torcedor é isso, aí gera a expectativa. Quer dizer, além de um bom jogo muito rápido, você quer regularidade e consistência. É o que o torcedor... Pô, Birner, você é torcedor de time. Quando o seu time ganha um jogo, e torce bastante para um time, quando o seu time ganha um jogo, faz o que fez, por exemplo, o Corinthians contra o Internacional, você cria uma expectativa para o jogo seguinte. Acho perfeito. É isso, o torcedor cria uma expectativa. Só que essa expectativa, se for cumprida sempre, o Corinthians vai fazer grandes jogos até o final do ano e vai ganhar o campeonato. Mas é inevitável você criar uma expectativa. Você perfeito. fala, opa, ganhou 4, parece que quem sabe a coisa já dá uma engrenada aqui. Qual a diferença dos dois jogos? O torcedor está pensando agora, pô, mas ficou 4 no Internacional, que tem até uma defesa sólida e tal. E aí, agora, o jogo que joga contra o América de Cali, por que essa oscilação? Bom, tem alguns... Tudo bem? Boa noite, William, companheiros, Fã de Esportes, o PAC. Primeiro, tem alguma diferença de nome, e pelo menos uma muito relevante, né? O 4-4-2 como bidon pelo lado esquerdo. A gente já sabe que o Corinthians sem o Garro é um Corinthians pouco criativo. É um Corinthians que a bola vai passar menos pelo meio campo. É um Corinthians que vai usar mais a ligação direta. Mas, às vezes, quando você é assim, ou você precisa de muita força física na frente, ou você precisa ter jogadores muito rápidos, muita velocidade, né? De uma maneira de surpreender, de envolver o adversário. E o Corinthians foi lento, moroso, né? Com dificuldade na construção das jogadas. E, sim, poderia. Numa dessas bolas longas até, é uma jogada bem trabalhada que resulta no gol. Mas, no geral, não dava para imaginar o Corinthians fazendo 2-3 hoje pelo que produziu. Então, eu estou de acordo, assim, é um começo, vai ter jogos bons, vai ter jogos ruins, não há tempo para treino e só vai haver nessa segunda pré-temporada do meio do ano, porque o Corinthians fez todos os jogos possíveis, a gente tem batido nessa tecla porque o Corinthians é o único time, né, não é o que mais jogou, né, mas é o time que jogou todos os jogos possíveis. No limite. Desde a segunda fase da Libertadores, final de Campeonato Paulista, está jogando sem parar esse tempo todo. E isso significa não só desgaste, como o Mateuzinho nem foi relacionado hoje. Estava famoso, a nova expressão do futebol, controle de carga, né? Isso, controle de carga. Obrigado, controle de carga. E, sim, mas eu acho que especialmente a configuração do meio-campo hoje deixou o time um pouquinho mais lento, mais moroso, e aí, contra um adversário bem organizado, que é o América, fica mais difícil mesmo. Concordo com o Birner que o empate não é nada de outro mundo, considerando o nível que o Corinthians tem hoje, o nível do América, mas pensando na competição, eu não acho que assim, o primeiro lugar eu acho muito improvável, mas o segundo ele é difícil, porque pela minha projeção,
ele deve envolver fazer resultado com o Huracan na Argentina na última rodada. Exatamente. Porque a tendência de mesmo que o Huracan vença ganhar os dois. Mesmo que o Huracan vença o América, depois a tendência é o América ganhar do Racing. Sim, né? então, o América tem esse jogo contra o Racing, acho que na última rodada, né? O América em casa contra o Racing, esse aí é praticamente certo. Como o Zupac tá falando, acho que imaginar o Corinthians passando sem ganhar os 2 jogos é muito difícil. Os 3 ainda pegam o Racing, né? Porque o Huracan ainda faz o jogo com o Racing, todo mundo ainda pega o Racing, né? E vamos ver, esse Racing pode definir alguma coisa nesse grupo. Fala, Zupa, você chamou aí? Não, só pra dizer mesmo que vai ter que ganhar os 2 jogos. E o jogo com o Racing, o jogo na semana que vem lá em Montevidéu, independentemente do resultado de hoje, a conta para a semana que vem já tinha que ser de vitória. Quem desperdiçar pontos com o Racing não vai seguir adiante nessa competição. O que o Corinthians precisaria fazer no último jogo contra o Huracan em Buenos Aires dependia do jogo de hoje. Se o Corinthians vencesse hoje, talvez pudesse negociar o empate com o Huracan na última rodada. Como não fez o dever de casa hoje, vai ter que vencer o melhor time do grupo na última fase. E eu só discordo na última rodada, e eu só discordo de você, William, sobre o grau da vergonha pela eliminação, porque de fato é um grupo equilibrado, né? Corinthians no estágio que tá. O Corinthians é tecnicamente o melhor time dos 3, em termos de investimento, o melhor time dos 3. Claro que eu tô tirando o Racing do Uruguai da conversa, mas pelo estágio de trabalho que o Corinthians se colocou com a troca, pelo bom nível que o Huracan vem mostrando, e o América é um bom time, né? Vem jogando bem e tem bons jogadores, especialmente do meio para frente. Esse grupo ficou muito equilibrado. Então, assim, acho que dentro do estágio que o Corinthians está, terminar em terceiro eu não colocaria como vergonha, não. Conceitualmente, eu aceito a conversa, mas quando a gente olha para o nível técnico que foi colocado nesse grupo, eu acho que faz parte da realidade do Corinthians hoje brigar pau a pau com o Huracan e com o América por 2 vagas. É que já vem da eliminação na Libertadores. Eu estou colocando um pacote, um combo, né? Da forma como jogou contra o CV. E assim, o Barcelona também é outra equipe que não é vergonha você perder para o Barcelona, mas a forma que foi, né? Barcelona no primeiro jogo atropelou o Corinthians por 3-0, né? Aí o Corinthians cai para uma Sul-Americana, isso já é uma queda, né? Você está na Libertadores, você vai para a Sula, já é uma queda. E aí você não consegue passar nem da primeira fase, olha, pesado, viu? Fel, não dá. Que nhaca, que time nhaca. Parece que eles deram tudo no aquecimento e na hora de ir pro jogo deixaram a alma dentro do vestiário. Horrível, horrível, e com essa defesa, infelizmente, cada jogo que a gente disputar, pelo menos um gol a gente vai tomar. Não tem condição de ter André Ramalho, Kaká e Léo Maná. Léo Maná titular é uma piada. Infelizmente a gente aí viu o América de Cali dominar o jogo. Até parece que às vezes eles que estavam jogando dentro de casa. O que mais me deixa nervoso, louco da vida, é que quando o Corinthians perde a bola, simplesmente os jogadores andam em campo para tentar recuperar. E nessa que perde a bola, os visitantes sempre fazem aquela cera, trocando para um lado, para o outro, e os jogadores do Corinthians só acompanhando a bola. Não tem raça, não tem pegada, não tem vontade de marcar, de vencer, de morder a equipe adversária. E eu não vou nem me estender, porque na real, parece que esses jogadores não querem a Sul-Americana. Simplesmente abriram mão e a gente perdendo tempo aqui acompanhando. Se você gostou aí do vídeo, pelo menos fortalece com like, porque o time do Corinthians merece aquele dislike, né? Então se inscreva aí no canal, fortalece com like. Meu nome é Luan, até o próximo vídeo, valeu!